E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Eu, particularmente, adoro viajar nesse assunto, que são as tecnologias futuristas, né? O que será que vai acontecer com a tecnologia no futuro? O que já está acontecendo? O que aconteceu e você nem ficou sabendo? É o que a gente vai conversar aqui hoje com a Fernandinha, sempre ela, aí com a gente de novo. E aí, Champanhe? Já percebeu, Champanhe, que você nunca fala quem você é na apresentação? Tipo, oi, gente, eu sou o Champanhe. Mas tá Talvez tudo seja certo. importante, né? É importante. Talvez seja importante. Bom, mas agora que você já me apresentou também, vou apresentar nossos convidados de hoje, especialíssimos. Estamos aqui com a Bárbara. E aí, Bárbara? Gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, como a já falou, eu sou designer aqui na DTI e trabalho com o pessoal tem 1 ano e meio e já estudei um pouco de futurismo em alguns cursos que eu vou contar mais pra frente. Exatamente, e estamos aí também com o Pedro. E aí, Pedro? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou dev aqui no DTI desde janeiro, então tem pouquinho tempo aí ainda. Eu também estou fazendo mestrado em ciência da computação, eu estudo um pouco de computação, então hoje eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos para vocês. Então, é isso aí, eu acho que convidados mais do que gabaritados aí para falar do assunto, né? Eu queria começar, então, a discussão com uma breve visão sobre computação no futuro, né? Sobre o desenvolvimento de computação no futuro. Assim, recentemente eu vi algumas notícias que me deixaram, assim, em choque. Eu tô vendo isso com uma certa constância. Eu vi uma notícia, por exemplo, de moscas controladas por computação, em que a gente consegue controlar os neurônios das moscas. Vi uma outra notícia em que a gente consegue, já hoje em dia está conseguindo manipular os sentimentos, as emoções que a gente tem em relação a algumas memórias. E assim, sinceramente, eu estou me sentindo vivendo num Black Mirror. Então, queria saber de vocês, assim, se sou só eu que tô assustado, o quanto que essas tecnologias que a gente via no passado como tão distantes já são realidade. O que vocês veem disso aí hoje também? Eu sou a pessoa que, ao invés de ficar assustada, fica empolgada e eu já começo a analisar tudo que pode decorrer disso, sabe? Quais são as aplicações e tanto boas e tanto ruins. Mas como eu comentei, eu já me interesso por pesquisa de tendências e futuros há um tempo e eu fiz um curso que chama Friends of Tomorrow, que é com o Thiago Matos, que ele apresenta primeiro algumas formas de lidar, de entender e de estudar o futuro. São algumas metodologias que ele tem. E uma das coisas que mais me marcou nesse curso foi que tudo em questão de futuro, não dá para a gente acertar 100% das coisas que vão acontecer. Realmente, você pode ter visto o pessoal falando sobre uma mosquinha, mas a gente não sabe se isso vai dar para frente, vai conseguir chegar, vai conseguir atingir tantas pessoas, porque estudar futuro não é prever o tempo. A pandemia estava aí para provar exatamente isso, porque todas as previsões que a gente tinha de organização em tecnologia e de sociedade para 2 anos na frente não se concretizou. E aí o que eu vejo é que todas essas questões de avanços são questões de perspectiva, de ponto de vista. Porque a gente pode estar assustado vendo isso, mas para tem cientistas que estão há 10 anos tentando fazer isso e para eles é tipo, finalmente a gente conseguiu dar um passo para frente. E para eles pode ser tipo assim, nem um passo inteiro. Então eu acho que é muito tentar contextualizar de onde vem isso e por que eles chegaram nesse caminho. Então, o controle de emoções, a gente pode ficar, meu Deus, estamos vivendo no Black Mirror, mas pode ser alguma coisa aplicada para pessoas que têm dificuldade de convivência em sociedade, como pessoas com autismo que têm sentimentos que vão do 0 ao 100 muito rápido. Então, essa pode ser uma aplicação que para eles funcione mais e que para a gente possa ser assustador, mas a gente possa nem usar, sabe? Então, essa é uma parte mais filosófica de estudar futuros, não é nem falando de tecnologia, mas é entender realmente o contexto que ela veio, aonde ela está inserida e quais são essas aplicações. Por isso que eu não fico tão assustada, assim, eu vejo mais como o que isso pode trazer tanto de bom quanto de ruim, assim, para a gente.
Então, eu sou dessa vibe aí também, da Bárbara, porque eu não fico assustado, gente. Eu só vejo empolgação, fico pensando, gente, o quanto que teve que ter estudado, o quanto que as pessoas tiveram que ralar, gastar a vida delas lá para investir nesses estudos aqui, para a gente chegar finalmente nesse ponto, né? É que nem eu estava pensando outro dia, lá na computação, lá na década de 60, assim, os mesmos computadores. Será que as pessoas que estavam pesquisando isso pensou que a gente hoje chegaria no ponto que a gente está, de ter rede social, de conseguir mandar vídeos, assim, de um aparelho que está na sua mão? Porque lá, os mesmos computadores, eles faziam basicamente nada, eles faziam uma continha ali de somar e o pessoal ficou assim, nossa, uau, uma máquina consegue fazer conta de somar. Então, se eles vissem na onde que a gente chegou hoje, bom, a gente chegou, eles ficariam barbarizados. Eles falam assim, nossa, gente, isso aqui é mágica, isso aqui é bruxaria. E pra gente é tipo, a gente não consegue viver sem essas coisas hoje, porque as aplicações que existem hoje dos computadores, pra gente, são muito importantes. Eles revolucionaram a nossa vida, né? Então, assim, se a gente contasse, se a gente pegasse tudo que a gente tem hoje, voltasse no tempo e contasse para as pessoas lá do passado tudo que a gente consegue fazer, para eles seria bruxaria, seria assustador. Eles falarem assim, nossa, eu não quero viver isso, não, isso é muito sobrenatural para mim. Mas para a gente são coisas que a gente não consegue viver sem. Então, eu vejo que as coisas que estão surgindo hoje são exatamente assim, são aplicações que para a gente pode parecer assustador, mas que são muito revolucionárias, que podem impactar como é que a gente vive em sociedade, sabe? E que para a gente traz muito benefício. As pessoas falam assim, nossa, mas pode trazer benefício, mas também tem os malefícios. Mas se a gente for olhar isso, até uma faca que a gente tem em casa pode trazer malefício. Tudo é como é que as pessoas vão utilizar essas aplicações, como é que elas vão aplicar aquilo, né, no dia a dia. Sim, e você tá falando, né, Pedro? Eu sei que às vezes pode parecer clichê assim, mas eu me lembro, assim, lá no meu, sei lá, eu não vou conseguir falar a época de fato, assim, mas eu me lembro de quando adolescente, a internet, ela não estava, né, na nossa mão aqui, né, no nosso celular e tal. Para conectar na internet, eu tinha que esperar meia-noite. A gente já falou aqui, eu acho. Eu tinha que esperar meia-noite, porque não podia, porque era caro. Então, e aí lá o modem, que era, enfim, não era, a gente não tinha, né, tanto acesso. A gente não produzia também tantos dados, né, quanto a gente produz hoje. Então era muito, com certeza, muito mais difícil. E eu mesma que vivi isso, né, não sei se vocês chegaram a viver esse momento, mas eu já fico assim, meu Deus, tanto que a gente evoluiu em tão pouco tempo, né, em anos, né, em poucos anos. Então, realmente é um negócio que parece meio assustador também. Eu concordo com o Champagne, às vezes, eu que não estudo tanto, não estudo essa área, né, de futurismo, eu tendo a ficar mais assustada, mas eu entendo o que vocês falam, né, que não, poxa, isso com certeza deve ter um tanto de gente tentando isso por muito tempo e vendo e provando essas evoluções, né, e esperando de fato, né, que essas evoluções mudem o nosso futuro, né? E eu acho que estão tão próximos aí mesmo, né? Tem uma citação de um autor que eu gosto muito de ficção científica, que é o Douglas Adams, que ele fala que ele explica o que é tecnologia de um jeito mais didático, assim, e esses avanços cabem nisso. Se é uma coisa que se surgiu quando antes de você nascer, você não pensa que é tecnologia. Tipo, para as crianças que nascem hoje em dia, um iPad para elas é qualquer coisa igual a, sei lá, uma caneta, uma garrafa de água, porque eles não entendem o que veio o processo de criação. Se alguma coisa tecnológica surgiu quando você é jovem, até seus 30 anos, você acha divertido, você quer estar lá, você quer participar. E se surge depois que você passou e você já está um pouco mais velho, vai acabar com o mundo e vai te matar. Então, assim, tem toda essa forma de encarar as mudanças tecnológicas que eu acho que faz muito sentido. E eu vejo também, pensando em fluxo de produto aqui, quando a gente está fazendo um discovery, que isso vai até dos públicos que a gente tem que atingir, que o nosso produto ele pode ser uma coisa extremamente simples para a gente, tipo um pagamento por celular, mas que por pessoas que não tem nem conta no banco, isso é uma coisa absurda, que ela fica assim, como eu vou fazer isso? Eu não vou chegar nesse ponto. Então a gente tem que estudar muito direitinho, tipo, qual que é o impacto que essas coisas têm com as diversas pessoas que a gente pode encontrar no meio do caminho. A gente tem até um episódio aqui, Bárbara, no Entre Chaves, que a gente fala um pouco sobre tecnologias para a terceira idade. E a gente, nesse episódio, fala justamente disso que você falou, né? O quanto que a gente tem que realmente pensar na experiência do software de acordo com a persona que a gente está mapeando, né? Porque as personas, elas têm relações diferentes com a tecnologia mesmo, né? E é isso, exatamente isso que você falou. Isso é uma coisa que já é realidade, né? Não é nem futuro, é uma coisa que a gente tem que lidar no dia a Exatamente. dia
como pós-pandemia com os QR Codes em cardápio, porque eu vejo que tem gente que levanta e vai embora. Porque eu falo assim, não tô com celular, não tô eu vou fazer o quê? Essa foi a pior Mas isso somos evolução da todos, né? tecnologia. Ai, sério. Já deu, pra mim já deu. Como em 2022 a gente tem cardápio QR Code. Eu queria colocar aqui também, vocês estão falando do lado do bom também, né? É claro, evidentemente, né? Mas a tecnologia, e me corrija se eu estiver errado, a gente vê que tem uma evolução quase que exponencial, assim, né? Comparado à evolução de outras áreas, né? Então, talvez um pouco do que me assuste é que a gente tem um potencial cada vez mais próximo, né, e cada vez mais rápido, assim, de alcançar feitos, digamos assim, né, em termos de tecnologia, maiores e, sabe, com inteligência artificial, com coisas complexas, assim, tarefas inimagináveis, assim, e isso assusta um pouco. Porque a gente sempre constrói essas tecnologias cheio de boas intenções, né? Mas as consequências às vezes podem ser imprevisíveis. A própria rede social que a gente comentou aí foi criada cheia de boas intenções, várias das features que a gente tem hoje, e em alguns pontos acabaram trazendo consequências negativas, assim. Então, tem um pouco desse lado da gente se desenvolver muito rápido e não saber também o que esperar de consequência, né, do que a gente está lidando. Isso me deixa um pouco com medo, sim. Só complementando sua colocação nessa pergunta aí, Champagne, existe também que fala, né, da evolução exponencial e da computação, a lei de Moore, né, que fala que, né, a cada 2 anos, né, acho que os números de transistores vão dobrar e tal, enfim, isso desde lá de antigamente, e que a gente vê uma curva realmente muito exponencial e que agora parece, né, aí vocês podem me corrigir ou falar melhor do que eu, que parece que as pessoas até falam assim que essa lei de Moore está até ultrapassada agora já, né, já nem de tanto que a gente evoluiu nessa parte também de hardware, né, e que pode ser que talvez no futuro a gente nem, enfim, vai utilizar menos, sei lá, porque, enfim, contem aí para nós. O que vocês acham sobre isso? Então, sobre essa lei de Moore, na minha pesquisa do mestrado, já cansei de falar dessa lei de Moore toda hora, porque eu meio que minha tese é em cima dela. Porque o que acontece? A lei de Moore, ela realmente foi verdade por muitos anos, só que, assim, nada evolui para sempre, assim, exponencialmente, né? Chega uma hora que o hardware não dá conta de evoluir, né? Porque assim, o hardware conseguir evoluir, ele se baseia muito na evolução dos transistores, né? Então, a engenharia tem que evoluir, a eletrônica tem que evoluir para a gente conseguir fazer componentes menores para caber dentro do chip e a gente conseguir colocar mais componentes dentro do chip para processar informação assim de maneira mais eficiente, processar mais informação. Só que quando essa tecnologia vai evoluindo, ela vai chegando no limite de uma hora e um limite assim físico mesmo, energético, que às vezes a gente consegue perceber esse limite quando, por exemplo, a gente está usando um celular, por exemplo, e a gente nota que, nossa, meu celular está ficando muito quente. Estou fazendo muita coisa aqui no meu celular, está ficando muito quente. Por quê? Aqueles componentes pequenininhos lá, eles todos se baseiam na física. E aqueles componentes, eles estão operando de uma maneira que eles estão dissipando energia para o ambiente. E essa energia ela é dissipada em forma de calor, né? Então, essa energia dissipada é o que faz com que a gente atinja esse limite físico mesmo de não conseguir mais evoluir de acordo com a lei de Moore, porque quanto mais componente dentro de um chip, mais energia a gente está dissipando, mais calor a gente está liberando para o ambiente, aí os componentes lá dentro começam a derreter e várias outras coisas começam a acontecer ali, né? Então a lei de Moore realmente ela já chegou no limite, tanto que se a gente for olhar nos últimos anos, lá 2010, 2015, a gente via Intel, AMD, essas empresas grandes assim, lançando um processador atrás do outro, um processador de 2.3, aí 2.5, aí 3, 3.5, e foi parando. Tanto que a gente não vê hoje um processador de 6 GHz por aí, porque realmente atingiu esse limite de evolução dos componentes, né? Então, o que aconteceu foi que a área acadêmica, né, e também a indústria agora,
começou a investir em pesquisar novas tecnologias que podem ser utilizadas para criar os computadores, né? Então, nanocomputação é justamente pesquisar essas tecnologias, né, que a gente pode estar utilizando para criar esses componentes pequenininhos, né? Vamos dizer, esses nanocomponentes, para fazer a computação de forma diferente, para a gente conseguir, assim, continuar, né, a escala de conseguir continuar evoluindo os componentes. Aí tem vários jeitos de fazer, né, nanocomputação. Lá, por exemplo, no laboratório que eu tô, tem gente que trabalha com DNA, que eu sei que a Microsoft investe em DNA, tem gente que trabalha com fotônica, que é computação com luz. Eu já trabalhei com nanomagneto, já trabalhei com elétrons, agora eu estou trabalhando com circuitos de hidrogênio. Tem gente que trabalha com circuitos de carbono. Então, assim, tem várias frentes que estão sendo pesquisadas, sabe, para conseguir continuar essa evolução. Mas até então não tem nenhuma que é assim certa, que não vai ser essa tecnologia sim que a gente vai conseguir continuar essa evolução, conseguir continuar integrando mais componentes aqui dentro do circuito. Então, por enquanto, a gente está meio que parado assim. O que tem de evolução são as aplicações, sabe? A criatividade das pessoas, de ver assim, eu posso fazer isso aqui com o que eu tenho hoje, posso fazer aquilo outro com o que eu tenho hoje, sabe? Estão surgindo mais aplicações, mas eu acho que em questão de hardware, a gente está meio que estagnado hoje, sabe? Eu acho que assim, eu já reparei até que em questão de celulares, por exemplo, houve uma época que cada lançamento de um novo modelo trazia uma inovação muito grande, uma diferença muito grande para o modelo anterior em questão de hardware, que a gente ficava assim, caramba, eu Preciso trocar, né? preciso do próximo e tal. E hoje em dia, apesar de a gente continuar tendo os lançamentos e continuar tendo aí os preços absurdos, inclusive, a diferença do próximo pro da geração atual geralmente é algo Eles meio... tiram a entrada do fone, né? Só isso. E não vem o carregador na caixa, que fica mais caro. Mas assim, sem brincadeiras, né? Um dos lançamentos que teve recentemente, a grande feature lá era o tal do emoji que na cara das pessoas e tal. Que, tipo assim, comparado às evoluções que a gente tinha de, sei lá, de um iPhone 3 pro 4, de um 4 pro 5 em questão de hardware, são coisas muito pequenas, assim, eu vejo particularmente. E aí eu queria saber do Pedro, que estava comentando da nanocomputação, quais são as possibilidades, assim, que você vê, assim, para o futuro, assim, essas pesquisas estão sendo feitas e tudo mais, mas com qual perspectiva, assim, de futuro, ou o que já é possível ser feito hoje, quais os objetivos, sabe? Isso que eu fiquei curioso na hora que você estava contando aí pra gente. Sim, então, assim, entrando mais na área das aplicações, né? Então, é o que eu falei. Não tem, por exemplo, uma tecnologia que está certa. Vai ser essa tecnologia que a gente vai usar para sempre, e só essa tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, sabe? Por exemplo, a gente pegar circuitos feitos com DNA, circuitos feitos para DNA são muito bons para aplicações médicas, por exemplo, porque, por exemplo, tem jeito de você é, construir lá uma programação, uma computação para um circuito que ele vai reagir com o seu organismo, quando ele entrar em contato, né, sua circulação sanguínea, por exemplo, e vai identificar se você está com uma doença ou não. Ele vai, por exemplo, conseguir atacar as células cancerígenas com mais eficiência. Então, você não vai precisar, por exemplo, tanto de um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, que são tratamentos mais agressivos. Circuitos de DNA são mais propícios para essas aplicações biológicas, sabe? Tem circuitos, por exemplo, com elétrons, né? Que esse é que eu trabalhei por um tempo, que são circuitos que conseguem operar em uma frequência de clock muito alta, que chega na casa dos terahertz, sabe? Então, por exemplo, às vezes integrar os circuitos que a gente tem hoje, que não são tão eficientes, integrar com esse circuito de QCA vai conseguir que a gente vai possibilitar que a gente consiga construir, né, computadores que operem em frequências de clocks mais rápidas, por exemplo, computadores que sejam a 10 terahertz de velocidade do seu processador, por exemplo, né, porque tem uma parte lá que opera com esses circuitos de elétrons, né. Já tem pessoas que pesquisaram um pouco disso de QCA, mas circuitos pequenos ainda, não conseguiram ir muito para frente. Circuitos de nanomagneto, por exemplo, que
acho que foi o pessoal lá de Berkeley que em 2011 já tinha conseguido fazer circuitos com nanomagnetos. Circuitos com nanomagnetos são muito bons, por exemplo, para para a questão de memória, porque magneto trabalha com magnetização. Magnetização, se você não tem um campo externo interferindo ali, vai ser sempre, o magneto vai sempre manter aquela magnetização ali, tá sempre. Você não precisa de, assim, um custo maior para armazenar informação ali, porque já é da característica dos ímãs armazenar informação, ter aquela memória, né? Então, se você não tiver um campo externo atrapalhando aquele circuito, a memória vai sempre ficar ali. Então, para armazenar informação, circuitos de nanomagnetos são ótimos, por exemplo. Então, eu acho assim que no futuro não vai ter um computador que, por exemplo, que vai ser feito só de uma tecnologia, por exemplo. Vai ser um agregado de tecnologias que vão se combinar para fazer a nova geração de computadores, sabe? Vai ser o computador que tem um pouquinho de nanomagneto ali na memória, tem outra parte que vai ser de QCA ali para ter mais velocidade. Pode ter uma parte ali da fotônica também, que a fotônica também ela atua muito rápido, né, que é a velocidade da luz ali, mas você captar essa informação na velocidade da luz é muito custoso também, então pode ser que fique muito caro construir computadores só com fotônica. Então, assim, eu acho que vai ser os computadores do futuro vão ser tipo um Frankenstein de tecnologia, sabe? Vai ser uma tecnologia aqui, outra ali, que vai tudo se juntar para no final dar o próximo passo, né, na computação. Que mais, assim, Bárbara, que mais, assim, você vê, além da nanocomputação e tal, de possibilidades para o futuro, assim, né? Cara, tem bastante coisa, né, que a gente pode ver, mas eu acho que assim, as três maiores que eu vejo seria a nanocomputação, a questão de inteligência artificial e a questão do metaverso mesmo, né, que é muito controverso, mas ela tá aí. Então, acho que são as grandes revoluções que a gente pode ver, que acho que também a gente poderia até encaixar as questões de robótica, porque o que chega para a gente é mais as coisas que são, como a gente falou, para assustar, para divertir, mas existem as pesquisas que realmente trazem coisas que estão utilizando isso em outras mini questões. Quando eu estava fazendo o curso, eles falaram, isso já tem uns 5 anos, sobre nanorobôs para usar, como já comentamos aqui, na questão médica, para, tipo, ficar rondando o seu sangue e vigiando para ver se está tudo certo dentro de você, sabe? Então, isso são coisas, assim, muito para frente, assim, 10 anos, 20 anos. A gente pensando mais uma coisa tipo, que já está rolando, que a gente está vendo muito pessoal conversando sobre criptomoedas, NFTs e comprar terrenos no metaverso. É um tipo de aplicação, e como eu tinha comentado no começo, a gente tem que ver que realmente ainda é uma coisa mais nichada, não é uma coisa de acesso a todo mundo. E eu acho que eu tenho uma abordagem mais tipo de pensar comportamento social com essas mudanças, de entender como é que a gente consegue agregar isso numa realidade que a gente já tem, que já é muito com uma é, discrepância de bens e de poder, sabe? Então, não sei como a gente... Eu acho que é mais legal a gente entender como a gente pode trabalhar tudo isso para não aumentar todos os problemas que a gente tem. Isso que o Pedro comentou, eu acho que é muito legal também, e a gente vê que pode ser aplicado em coisas que a gente não imagina, como o agronegócio também pode usar muito disso para pulverização e acompanhamento de crescimento de planta, ou até, como ele falou do Frankenstein de um computador, eu penso até que as questões de satélite e de utilização de coisas fora pela NASA podem ser coisas com nanotecnologia que ficaria mais barato a longo prazo, né? Então tem muita coisa, assim, realmente bastante coisa. Mas o que eu acho que é o mais perto da gente é entender como esses novos emojis que mexem, que tá todo mundo achando divertidíssimo, vai funcionar daqui para frente, sabe? Eu fico pensando mais nesse ponto em organização da sociedade com essas mudanças. E a computação quântica com tudo isso, assim? Porque computação quântica já foi, assim, é porque quando você entra, assim, fala assim, evolução, computação do futuro, não sei o quê. Claro, vem sempre a a nanocomputação, mas muitos lugares também falando sobre computação quântica. E a computação quântica, como é que ela entra? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Ah, gente, eu sei pouquíssimo sobre computação quântica, tem que ser muito grande para estudar computação quântica, eu não cheguei a esse patamar ainda. Mas, assim, o que eu entendi da computação quântica, né, é que ela vai, tipo, possibilitar uma maior capacidade de processamento de dados, né? Então, assim, eu acho que, para a gente que é usuário final, não vai ser tão, assim, uma coisa assim, ai, que revolução, computação quântica.
Mas para as grandes empresas que trabalham com grandes quantidades de dados, para as pessoas, né, por exemplo, pessoas da área de dados que trabalham com muitos dados assim, a computação quântica vai trazer muitos benefícios, sim, porque assim, você vai conseguir processar uma quantidade de dados muito grande de maneira muito rápida, sabe? A gente vai conseguir resolver problemas computacionais também, por exemplo, problemas que às vezes demoram 2 dias para rodar, você vai conseguir rodar em 2 horas, por exemplo. Isso sim vai ser um impacto muito grande, mas para a gente que é o usuário final, às vezes não vai ficar tão assim, não vai ser tão visível, né? Uma aplicação da computação quântica que eu sei que no futuro vai ser muito importante é a questão de algoritmos de criptografia, né? De bancos, por exemplo, que eles vão poder fazer algoritmos que vão ser mais robustos em questão assim de ser quebrado mesmo. Então vai ser muito mais difícil de alguém que tem má intenção, né, que quer roubar aquelas informações ali, de descriptografar a informação ali que está passando por um canal quântico, por exemplo. Mas, assim, se você me perguntar como funciona a computação quântica, eu não sei, não. Mas eu sei que, pra gente, o usuário final, eu acho que eu tenho a perspectiva que não vai ser uma coisa, assim, tão visível, mas para as grandes empresas que trabalham com de coisa de dados, os bancos, por exemplo, eu acho que vai ser uma coisa, assim, um pouco revolucionária, sim. Concordo. Nessa hora eu sou a pessoa de humanos que está só perdida aqui porque acha divertido. Então eu só dou o passo pro lado aqui, deixa os outros falar. Eu ia comentar sobre a questão ali que a Bárbara comentou do metaverso, né? É engraçado essa necessidade que a gente tem de replicar a realidade digitalmente, né? Uhum. E de, sabe, sei lá, eu fico pensando nisso na área do... Nem sei mais se seria entretenimento, seria, né, outra coisa, mas a gente conseguir, né, simular exatamente nossa realidade num universo paralelo, digamos assim, né? Isso é algo que, por incrível que pareça, fica cada vez mais próximo, né? E é bem louco nisso, né? É engraçado. Outro dia um amigo meu mandou um WhatsApp num grupo, assim, falando assim, gente, venham conhecer a minha casa no metaverso. Já mandou. É isso, né? Meu Deus do céu, é muito louco isso. Eu acho muito engraçado que isso é questão de prever o futuro e pensar como as coisas vão ser, a gente realmente não tem capacidade de entender, porque a gente só consegue criar com base no que a gente conhece. Tipo assim, se a gente não consegue pensar uma cor que não existe, a gente não consegue pensar uma aplicação para uma realidade que a gente não vive. Então, essa história de, eu vou comprar uma casa, vou ter posses, vou fazer coisas no metaverso, é muito que a gente vive aqui, então a gente transfere para lá. Só que as possibilidades são muito maiores e muito mais amplas do que isso. Só que a gente tem que entender que com o sistema que a gente vive, a gente vai jogar ele para lá como uma transferência de, tipo, se eu não posso ter aqui, no físico, eu vou tentar ter no digital. Então, eu acho que são as coisas de aspirações e buscar atrás das ações da mesma forma que a gente teria aqui. Mas, de novo, bem nichado e específico para um tipo de pessoa que está inserido nesse sistema e não tem outras preocupações, né, aqui fora na vida para sobreviver, né? Pode virar algo meio caótico, né? Demais. Segundo os filmes que eu vi do Pequenos Espiões, posso afirmar que a chance de ficar bem caótica é grande. O que eu acho muito doido, eu gosto de ler muito ficção científica, e os livros dos anos 60 representam muito o que a gente vive hoje em dia. Foi o que você comentou, se você voltasse no tempo lá velho, olha o que está acontecendo, é chamar todo mundo de doido. Eles eram chamados de doido. Aí eu fico pensando, olha, isso aqui acontece, né? Que coisa. Tava avisada, 40 anos, 60 anos, a gente nem tinha. Isso é verdade. Se você pega filmes antigos, é bem comum isso mesmo. O próprio tablet, né? Chamada de vídeo, esse tipo de coisa, tem várias ficções científicas antigas, e a gente tem ficções científicas que a gente assiste hoje que fazem algumas, né, previsões, digamos assim, ou que mostram algum gostinho da realidade do futuro. Será que alguma parte disso vai se tornar realidade, né? Para quem chegou até aqui no episódio, a gente até agora não falou de carros voadores, né? Que futuro é esse? Vai ter carros voadores? Eu ia falar agora que De Volta no Futuro já tinha previsão, né? Que a gente teria carros voadores aqui em 2022. Até hoje eu não vi. Mas pensa se não é isso que eu comentei, que é a realidade que eles vivem. Eles conseguem imaginar um carro que voa, não tipo uma vida sem
carro, uma vida sem estrada, uma questão de se adapta à realidade que você tem. Então, carros voadores faria sentido pensando naquela época. Hoje em dia a gente não pensa nem em carro. A gente está pensando, tipo, vamos tentar achar outra forma de transporte. Tipo Sim, o Hyperloop ou alguma coisa assim, sabe? É muito massa a gente entender que as coisas vão se adaptando. Tipo, uma chamada de vídeo naquela época fazia sentido porque era um telefone com TV. Tipo, juntava as coisas que ele tinha, assim. Então, eu acho muito doido, porque foge. A gente não pensava em ter um computador no bolso que faz uma chamada de vídeo, que faz uma chamada normal, que pede comida, sabe? A gente vai juntando pedacinhos das pequenas tecnologias que a gente tem e transformando num pacote completo, assim. E pensando assim, né, na evolução mesmo, né? Eu lembro que meu pai me conta quanto ele programava com cartão, né, quando tinha lá as suas máquinas e tal, e hoje a gente vê desenvolvedores cada vez mais especialistas em coisas, né? Em algum momento teve só desenvolvedor que desenvolve qualquer coisa, muito full stack. Agora hoje a gente já vê assim, desenvolvedor de front, de back, de mobile, e cada vez mais especialistas. Como que vocês acham que vai ser no futuro essa profissão de desenvolvedores, né? Vocês acham que vai mudar alguma coisa? A galera vai se especializar ainda cada vez mais ou não? Vocês não têm opinião sobre isso? Ó, eu vendo de fora, eu acho que pode acontecer uma coisa que está acontecendo também na questão do design gráfico, que seria plataformas que te ajudam a fazer o desenvolvimento mais fácil, assim, como o low code, no code, que já falou há muito tempo, assim, que vai ser uma coisa mais encaminhada. Tipo, na minha área a gente já tem o Canva que faz 300 coisas para você de design, já tem 1000 presets, 1000 coisas, você só vai juntando as coisas. Eu acho que isso é um caminho de ter esse tipo de interação que tira a parte mais braçal e te deixa realmente para conectar os pontos, sabe? Eu acho que esse é um caminho para muitas das profissões que a gente tem hoje em dia, que a parte que é mais laboriosa vai ficar automatizada e a gente vai ser, por enquanto, a pecinha que vai juntar as coisas até que a inteligência artificial consiga já fazer isso. Mas para não assustar que vai todo mundo perder emprego, a gente só vai perder as coisas que a gente acha chato de fazer. Mas as coisas que a gente necessita, pode ficar tranquilo que não vai ter gente aí. É assim, vendo de fora, né? É o que eu vejo. então, falando dessa parte, né? Aí a Bárbara falou que tem muita gente que tem medo de perder o emprego, assim, para evolução das coisas. Eu já acho que, ao contrário, acho que as pessoas não têm que ter medo de perder o emprego, porque, tipo, ao mesmo ritmo que alguns empregos deixam de existir, que deixa de ser uma coisa braçal, outras áreas vão surgindo também. Então, tipo, a tecnologia trouxe muito emprego para as pessoas hoje em dia. Por exemplo, a área de dados hoje em dia, por exemplo, antes aqui, se você voltar um tempo, uns 20 anos atrás, a área de dados era muito pequena e hoje está explodindo. Então, tem muita carreira na área de dados. Pois é, não tinha tanta coisa assim na área de dados. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que a tecnologia, ela vai, tipo, meio que algumas áreas, elas vão decaindo, vão desaparecendo com a tecnologia, tem outras que vão surgindo. Eu sei que vai exigir que as pessoas se qualifiquem mais e que nem todo mundo tem acesso, né, à educação de qualidade, assim, mas eu acho que no futuro o que vai acontecer é que vão surgir mais áreas especializadas dentro da tecnologia, assim, vão surgir mais oportunidades para as pessoas, só que eu também fico meio triste, porque eu sei que não vai ser todo mundo que vai ter acesso a essas áreas. E eu acho que é por isso também que hoje a gente tem tanto déficit na área assim, de tecnologia ainda, porque eu acho que tem muita gente com muito potencial, só que não teve a oportunidade de ter contato com essas áreas, sabe? Que se tivesse, seria um profissional muito massa, sabe? Porque eu acho que a tecnologia, assim, é uma área muito democrática. Se você tem um computador em casa, tem acesso à internet, você consegue ir evoluindo, consegue ir progredindo, sabe? Mas eu sei que no Brasil não é todo mundo que tem acesso a isso, infelizmente, né? Isso me deixa triste, por um lado. Exatamente, né, Pedro? Assim, é democrática até certo ponto mesmo, né? Porque é isso que você falou, né? Tem muita gente aí que não tem acesso à internet em casa, que não tem um computador, e aí acaba tendo menos oportunidade, né? A gente acha que é pouca, mas não é pouca gente, é muita Não gente é, que não não tem é de acesso. forma alguma, exatamente. Mas eu acredito também nesse caminho de cada vez mais pessoas se especializando em coisas, né? Eu acho que no passado a gente nunca imaginou que hoje assim, teríamos devs tão especialistas, né? Por exemplo, em desenvolvimento de aplicativos mobile.
né? Não sei o que vocês acham, mas acredito que não. E hoje é super comum, né? Então, acredito que cada vez mais as pessoas vão se especializar em coisas, né? E a mão de obra, como você falou, né? Cada vez mais qualificada, que traz outros produtos. Por outro lado, Fernandinha, eu acho que, assim, se a gente coloca uma visão mais a médio e longo prazo, assim, o desenvolvimento do jeito que a gente conhece hoje, eu acredito que vai ser bem diferente, assim. Igual você falou do seu pai, dos cartões lá, comparado ao jeito que a gente programa e desenvolve hoje, comparado ao que vai ser daqui a 30, sei lá, 40 anos, o modo de trabalhar talvez seja completamente diferente. E talvez se especializar demais, né, e isso já é uma dica que a gente dá frequentemente, mas se especializar demais em uma só tecnologia ou em uma só, né, parte muito específica ali do processo, achando que isso vai, né, se manter para sempre, não é verdade, né? Então, talvez ser especialista hoje vai ser algo que vai te ajudar bastante, vai ser bem interessante, mas a gente tem que estar sempre se atualizando para não ficar parado no tempo, né? Com certeza. Mas de um lado, daqui a uns 20, 30 anos, o pessoal vai olhar e falar: nossa, não acredito, em 2022 a galera utilizava um computador desse tamanho para trabalhar, que loucura é essa? Você Eu vi um vídeo, né? escrevia código? Nossa, você tinha que escrever if, não era gerado automaticamente para você. Eu vi um vídeo no TikTok, muito off-topic, né? Eu vi um vídeo do TikTok recentemente, e é muito isso, é tipo assim, pessoas, adolescentes daqui a 30, 50 anos. E aí eles falando, nossa, na minha época eu tinha que lavar, tinha que passar, não era essa Alexa que fazia tudo por mim, não. Não sei o que, é muito Não, bom. tem uma diferença muito boa, tipo, eu vejo, eu às vezes falando isso, tipo, tem coisa na minha cabeça que eu consigo fazer, tipo, consigo fazer umas compras no celular tranquilamente, mas tem coisa que eu quero fazer no computador. Eu falo, não, se eu vou esperar pra fazer no computador. E aí meus primos ficam, tipo, nem tem mais computadores, sabe? Eles usam tudo no celular. Eu fico, mas por que você tá fazendo? É mais confortável digitar no computador? Ele, não, tô só aqui, é a mesma coisa, tipo, o processo é o mesmo, é uma compra, só que na minha cabeça as categorias funcionam diferente. Eu tenho isso também, Bárbara, tenho muito isso. Ontem mesmo eu estava fazendo uma compra e eu pensei, peguei meu computador, entrei no site, depois eu pensei assim, vai gente, por que eu não fiz pelo celular? Não é possível, por que eu tive esse trabalho? Aí eu fechei o computador e fiz pelo celular. Eu faço Mas direto eu isso. tenho muito isso também. A tela maior, mais confortável, eu ainda faço pelo computador, quase sempre. Não sei por quê, é Aí. inexplicável, mas Não, mas essa de tipo assim, eu tô na rua, quero fazer uma coisa, eu vou esperar chegar em casa para ter o computador. Tipo, não preciso, eu realmente não preciso, mas a gente foi condicionada a fazer isso, né? E você vê, tipo, o quão isso vai mudar com o tempo. Porque antes eu não imaginava eu fazer uma viagem sem levar meu computador. Quando eu era mais nova, assim, não ia sair de casa assim, para ficar uma semana fora sem levar o computador. Eu agora de férias, eu desligo o computador e falo assim, não quero, acabou. Vou pegar isso só. costume que a gente já tem hoje, não sei se vocês são assim também, mas eu já tenho o costume de sair sem carteira, muitas vezes, porque tudo da minha carteira está no meu celular, é como se eu estivesse levando 2 vezes o que eu preciso, assim. Esse eu ainda não cheguei, não. Não, eu sou medroso. Que todos esses avanços a gente também tem que começar a pensar também em segurança, né? Porque como a gente falou que as coisas vão atualizando um pouco mais rápido do que a gente dá conta de entender e de processar, também a gente não tem como se proteger tão rápido com isso. Hoje a gente tem uma preocupação maior tanto com LGPD ou com aplicativos de segurança, mas eu acho que isso é um ponto essencial a partir de agora. Eu confesso que eu sou muito preguiçosa com essas coisas, até com banco de senha eu sou preguiçosa. Aí eu entendo que é importante, entendo que a gente tem que fazer isso, porque realmente, como você falou, tá tudo no nosso celular. Você perde o celular, você perde sua vida. Porque tem banco, identidade, tudo ali. Então é um caminho sem volta a questão de segurança digital. E ela vai ficar, como a gente falou, tem a nanocomputação, vai ficar cada vez mais difícil as coisas serem quebradas. Então a gente tem que tomar cuidado do que é nosso mesmo, porque o nosso maior valor no mundo digital são nossos dados, né? Então a gente tem que tomar Sim. cuidado com isso. A gente fez uma série bem, bem legal aqui recentemente, Bárbara, sobre segurança. Fizemos vários episódios aqui no Entre Chaves. E uma das coisas que a galera falou muito foi esse negócio, tipo assim, meu celular tem tudo e tal, como ficar, né, o que fazer e tal. E aí foi mencionado, inclusive, que a gente devia ter 2 celulares, um com as nossas coisas do banco, que fica em casa, e outro
que a gente leva para a rua que não tem nada muito sensível. E essa abordagem eu já acho demais. Mas, Seriam 3 assim, celulares que ainda tem aquele que é o que você entrega para o assaltante. Né? O celular do ladrão. São 3, olha aí. Então, já é muito doido, né? Assim, enquanto a tecnologia ela pode vir também ao nosso favor, né? Mas, ao mesmo tempo, nos tornar muito mais vulneráveis a esse tipo de coisa, né? E foi o que a gente falou também de não conseguir fazer uma coisa mais sem ter isso na mão. Tipo, semana passada, que aqui em Belo Horizonte a gente ficou sem luz, aqui perto da DTI, porque estourou uma subestação, sei lá o que aconteceu. Além de ficar sem luz, o meu celular estava sem celular, estava sem sinal e sem 3G. Aí eu não sabia existir. Eu só fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu comecei a ter uma crise existencial, tipo, como eu vou sobreviver a isso, sabe? Eu sei que era só um pico de energia e daqui a pouco as coisas voltavam ao normal, mas eu fiquei, tipo, 15 minutos completamente desesperada, porque eu não tinha nenhum contato com ninguém. E assim, o que eu ia fazer nesses 15 minutos? Nada. Até eu me ligar que eu falei, ok, senta, espera. Sim, não, isso é muito real, gente. Assim, acho que principalmente para as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, que já tinha assim, a tecnologia estava bem avançada, eu acho que as pessoas elas não sabem mais viver sem ser celular. Ultimamente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei de vez em quando, eu saio de casa só levo a chave, saio sem celular. As primeiras vezes, eu ficava assim, nossa, gente, tá faltando alguma coisa, eu queria estar escutando uma música, nossa. Aí eu colocava a mão no bolso, gente, cadê meu celular? Ah, deixei em casa meu celular. Aí fica assim, nossa, será que eu vou ter dinheiro para voltar? Nossa, se eu tivesse com o celular aqui, eu podia passar no celular, né? Mas eu fico pensando, antes eu não tinha celular, se eu não tivesse celular, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que dar um jeito, não Nossa, ia? eu não consigo ser desprendida assim ainda. Eu não sou desprendida assim ainda, de sair sem celular, não. Eu não, eu saí com celular, com carteira de identidade, carteirinha do plano de saúde, carteira do SUS, não quero ser enterrada com indigente, com alguma coisa acontecer, não, gente, pelo amor de Deus. Deixa meus documentos comigo. Outra coisa que eu comecei a fazer, tipo, foi silenciar minhas redes sociais, notificação de rede social. Porque rede social, assim, aquela notificação ali prende muito sua atenção. Como é que a rede social captura sua atenção? Pela notificação. E, assim, o que é valioso para as redes sociais hoje em dia é a sua atenção. As pessoas compram a sua atenção. Anúncio, recomendação, é tudo para tentar capturar a sua atenção. Então, se você deixa, assim, notificação ativada assim, você começa a ficar muito escravo de celular, de aplicativo. Levou até mais do que atenção, eu acho que é seu tempo. Seu tempo realmente é uma coisa, é sua moeda de troca agora. A gente fez um episódio aqui sobre o dilema das redes, né? E é muito isso, é que nós somos, se o produto daquele, eles falam isso no dilema das redes, né? Se o produto de algum serviço, de algum aplicativo, ele não é muito claro, é porque o produto é você. Então, nós somos o produto, né, das redes. É E o cuidado exatamente que a isso. gente tem que tomar é esse, né? A gente não ficar refém das tecnologias, né? A gente já tem celulares hoje, imagina do que vai surgir aí. Exatamente. A gente não se tornar refém disso também. Teve um episódio muito interessante de Black Mirror que acho que, tipo, as pessoas, elas armazenavam, tipo, a essência da pessoa na nuvem. Então, tipo assim, as pessoas não morriam porque, tipo, tudo que fazia a pessoa ser a pessoa estava armazenado no servidor de dados, sabe? Então, É a meu pessoa episódio vivia preferido na esse. nuvem. Então, assim, foi muito louco pensar assim, gente, será que realmente será que você e eu mesmo, será que por exemplo, se pegar, se me mapear tudo que fazia eu ser eu hoje e me colocar na nuvem, será que eu vou ser eu ainda? Ou será que, tipo, você é outra coisa, você é uma memória do passado? A gente vai Que ter que gravar loucura, um né? episódio mais filosófico para continuar essa discussão, eu acho. Não, A gente pode isso. chamar o filosófico na mesa de um Cortella. bar, eu acho bom. Aí eu sempre volto, né, na mesa do bar. Essa área filosófica é a que eu dou mais conta, eu me aguento mais, porque eu consigo aplicar mais outras coisas que eu estou acostumada tanto a ler e consumir, então eu me sinto mais confortável de debater isso. Mas a gente pode marcar de ir no bar para a gente falar de. Eu animo, gente. Vocês estão me ouvindo falar de ficção Eu gosto científica e bastante também. de indicação de série, livro, essas coisas vão ficar. Tem Gente, 8 eu rolês. tenho uma indicação, tem um filme muito bom chamado Jogador Número 1, tá bom? Sobre essas coisas assim. Eu espero que o futuro seja daquele jeito. Tem o livro, Eu é espero. bom O livro também. também, já li o livro, também é muito bom. Leiam, muito bom, gente. Eu espero que o futuro seja daquele jeito, pra eu jogar daquele jeito. Bom, então é isso, né? Eu acho que a conversa foi muito produtiva. Se a gente se deixar, a gente fica aqui até amanhã, não, até surgir essas tecnologias aí, a gente ainda está falando. É muita coisa Exatamente.
para conversar, mas eu gosto muito de conversar sobre isso. Acho que foi bem legal. Obrigado, Bárbara aí. Obrigado, Pedro. Imagina. Fernando. Obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Tchau. galera.